Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Está começando mais uma live aqui na Clínica de Vitiligo sobre esse tema que nós amamos, que é vitiligo e fototerapia. É um prazer enorme ter vocês todos aqui. Boa noite, doutor Boa Paulo. noite, doutora Patrícia. Falando de um dos seus assuntos preferidos. Um dos assuntos preferidos, realmente. Fototerapia. Boa noite, Roberta. Boa noite, Patrícia. pessoal. Quantas pessoas vão chegando? Deixa eu fazer a propaganda aqui da doutora Patrícia. Doutora Patrícia foi a responsável quando a Patrícia ainda era residente de dermato. Ela estudava muito fototerapia e a Sociedade Brasileira de Dermatologia doou equipamentos de fototerapia para todos os hospitais, todos os serviços de dermatologia credenciados do Rio de Janeiro. E quem foi ensinar a usar, a esses hospitais começarem a usar a fototerapia no Rio de Janeiro? Doutora Patrícia Paludo. Pois é, né? Depois de uma passadinha por Londres, onde eu aprendi muita coisa, onde eu aprendi os protocolos de uso da fototerapia em cabine, né? Na época, foi fototerapia em cabine que eu comecei a estudar mais profundamente, né? Depois, posteriormente, a gente foi mudando um pouquinho os nossos protocolos, né, de uso, mas inicialmente, assim, o estudo maior foi sobre fototerapia em cabine e eu acabei fazendo realmente alguns protocolos de uso da cabine em alguns hospitais. E é um tema fantástico, né? É um tema fantástico quando você entender assim como funciona a luz na pele, né? Como pode uma luz atuar na pele, mudando a fisiologia e levando a um tratamento, né? A uma mudança da fisiologia. Então isso é fantástico, assim, é apaixonante realmente esse tema. Acabei me apaixonando pela fototerapia. Mas sejam muito bem-vindos, vocês que estão de fora, vocês que estão chegando. Viviana, boa noite. Um prazer enorme receber vocês. Renato, do Espírito Santo, prazer. Já estava aguardando, né? A gente atrasou um pouquinho o atendimento, agora acabou de acabar aqui. Foi assim, tipo, uma correria. Hoje o dia foi. Os dias têm sido, né, intensos. Hoje foi especialmente intenso. Acabei agora nesse instante aqui os atendimentos e corri para a live. Eu me Nosso acabei encontro esteve com agora você. recebendo uma moça da Espanha. Viu? Tá bonito aqui. Fala pra gente aí de onde você é. Tem alguém de fora do Brasil aí? A gente adora saber até onde a gente está chegando. A Denise, prazer enorme, Denise, ter você Pat conosco. Becker já mandou um abraço aí. Júlia Rosa, pois é, Pat Becker. Então foi no St. John's Hospital, em frente ao parlamento mesmo, que iniciou a minha trajetória na fototerapia. Então, tem uma veia londrina aí nesse esquema de fototerapia aí que eu amo tanto. Então, vamos lá. Vamos Recebemos muitas lá. perguntas, a gente vai respondendo ao longo da noite, né? Ao longo da live. E podem ir perguntando, a gente vai tentar responder sempre tudo que for possível aqui. São Paulo, seu paciente de Calamar. Cajamar. Zé Paulo, boa noite. Essa doutora é diferenciada. É, Edno! Boa noite para você. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto, então. Então, assim, vamos entender um pouquinho desse processo da fototerapia, né? Então, o que que é isso, né? Então, a definição, né, de fototerapia é a fototerapia, então, foto de luz, terapia de tratamento. Então, a fototerapia é uma modalidade de tratamento que usa radiação
a fim de mudar a fisiologia da pele. Então, qual é a nossa ideia com a luz? É alterar as células, alterar processos de células inflamatórias, multiplicação celular. Então, é esse o nosso objetivo com a luz. Então, a luz, quando atinge a pele, ela vai ter essa propriedade de modificar a fisiologia cutânea. Então, diminuir células inflamatórias, aumentar a multiplicação celular ou até reduzir a multiplicação celular em casos de psoríase. A fototerapia é usada não apenas para o vitiligo, mas também para outras doenças de pele, né, como psoríase, dermatite. Então, ela pode ser utilizada também para outras modalidades, né, por outras doenças. Né? Então, essa basicamente é a definição, né, da fototerapia. Então, muitas vezes as pessoas que têm o aparelho de fototerapia em casa até compartilham, né, com um familiar, assim, você tem psoríase, então usa o aparelho, ou tem dermatite, usa também. Então, é interessante que a luz ela vai acabar tratando diferentes patologias. E existem diferentes tipos de radiação, né, Paulo? Existem, exatamente. Vai chegar até o Sol, ele vai liberar 3 tipos de raios ultravioleta. Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. O ultravioleta C, ele vai ficar retido na camada de ozônio, ele não chega à Terra. Se ele chegasse à Terra, provavelmente não haveria vida, porque ele mata todos os micro-organismos. Né? Eu já tive aquário, quem tem aquário, se já usou filtro de ultravioleta C, é uma coisa impressionante. Uma vez o aquário tinha tanta alga que eu não conseguia ver os peixes dentro do aquário. Botei o filtro de ultravioleta C, ele matou tão rápido as algas que em 24 horas era água mineral, parecia água mineral. Então ele mata os micro-organismos. Tá? Então ele não deixaria existir vida na Terra. Então na Terra vão chegar ultravioleta A e ultravioleta B. O ultravioleta A, ele vai chegar na Terra desde a hora que o Sol nasce até a hora que o Sol se põe. E na mesma intensidade. Ele tem uma intensidade menor. E ele sozinho, por si só, não tem capacidade de fazer efeito terapêutico, pelo menos para o vitiligo. Então, quando você quer fazer o uso do ultravioleta A, você tem que associar medicamentos que vão absorver esse ultravioleta A, que são os psoralenos, oxoralém, trisoralém, viticromima, macadela, algum medicamento que vá interagir com o ultravioleta A. Entre 10 e 14 horas, que é aquele sol mais forte, que é quando o sol está mais próximo à Terra, vai chegar além do ultravioleta A, o ultravioleta B. O ultravioleta B ele tem força suficiente para ter efeito terapêutico sem precisar de medicamento. Por isso, a primeira lâmpada também que foi desenvolvida para a fototerapia foi de ultravioleta A. E na década de 70 foi desenvolvida a de ultravioleta B, que passou a ser usada para o tratamento de várias doenças na década de 80. O ultravioleta B ele tem essa grande vantagem de não precisar de medicamento associado. E, aliás, se você associar medicamentos fotossensibilizantes, eles não interagem com o ultravioleta B. Então, tomei oxoralém, tomei banho de UVB. Não vai mudar nada. O UVB vai fazer o efeito por ele mesmo sem interagir com o oxoralém. Tá? Então, ele chega até entre 10 e 2 da tarde. Por isso que quando nós falamos em pegar sol, nós falamos o mais próximo possível do meio-dia. Porque enquanto mais próximo do meio-dia, maior a quantidade. Né? E a gente vai falar também, em termos de tempo de sol, vai variar conforme a distância. Conforme a localização. Os países mais ao sul ou mais ao norte, geralmente, cidades mais ao sul, mais ao para o hemisfério norte, a gente vai dando um tempo maior para conseguir pegar mais ultravioleta B, já que ele vai sendo retido pela atmosfera. E enquanto mais próximo da linha do Equador, enquanto mais quente aquela cidade, menos tempo precisa para ter eficácia do ultravioleta B. Né?
Então, seriam essas 3 radiações. E hoje, uma coisa que aconteceu com o Covid também, falando do ultravioleta C, é que muitas empresas começaram a lançar filtros, luzes de ultravioleta C para esterilizar ambientes, para matar vírus, bactérias. Tem também aparelhos para limpar sapatos, para evitar chulé, micose, para auxiliar no tratamento de algumas dermatites, né? Quer complementar, Patrícia? Isso, então, tem uma diferença, né, nesses tipos de radiação. Então, basicamente, para tratamento, nós utilizamos o UVA ou UVB. Então, como o Paulo mencionou, são radiações um pouco diferentes, né? Eu lembro muito bem quando eu estudava para vestibular, eu estudei muito sobre as radiações, eu me lembro do espectro eletromagnético, né? Então, as radiações diferentes, elas têm um comprimento de onda diferente, né? Então, elas atingem a pele mais superficial ou atingem a pele mais profundamente, né? Então, a penetração da radiação é variável de acordo com o comprimento da onda, né? Então, isso que o Paulo estava falando, radiação ultravioleta A, ela vai muito profundo, porém ela tem pouca energia, ela não consegue fazer uma reação terapêutica. O UVB não, mais superficial, mas tem mais energia para promover uma resposta terapêutica, uma alteração celular. Então, o que diferencia uma radiação da outra é esse comprimento de onda, que vai fazer toda a diferença em termos de tratamento. Então, o PUVA, né? Vamos falar um pouquinho sobre PUVA. PUVA quer dizer, né, psoraleno, né, fotossensibilizante, mais radiação ultravioleta A. Então, por quê? Porque o UVA sozinha não funciona. Como o Paulo mencionou, o UVA sozinha não tem energia suficiente para desencadear uma reação. Vai atingir a pele profundamente, mas não vai conseguir modificar a fisiologia da pele. Então, para que a radiação ultravioleta A tenha um efeito, ela precisa ser feita associada a um fotossensibilizante. Então, o que são os fotossensibilizantes? São medicamentos que podem ser tomados ou podem ser passados na pele. E aí, quando a radiação ultravioleta A atingir a pele, ela vai conseguir fazer um efeito terapêutico. Então, a PUVA é sempre uma associação de medicamento mais radiação ultravioleta A. Então, existem cabines de ultravioleta A, ou pode ser através do sol. Então, quando é feita a PUVA, é necessariamente medicamento mais radiação. Então, o medicamento pode ser oral. Então, são vários tipos de medicamentos orais que podem ser utilizados. Alguns naturais, ou não, né? Ou produzidos em laboratório, mas são substâncias que vão deixar a pele mais sensível. Então, entram vários medicamentos nessa lista. Entram psoralen, oxoralen, 8-MOP, visticromin, mama-cadela, óleo de bergamota. Todas essas substâncias são fotossensibilizantes. Então, elas vão deixar a pele mais sensível, a radiação ultravioleta A vai atingir e vai fazer toda uma reação terapêutica aqui na pele. Muitas pessoas usam os fotossensibilizantes e não sabem que para funcionar eles precisam de luz. Então, nós vemos muitas pessoas usando, por exemplo, mama-cadela sem fazer a exposição à radiação. Então, dessa forma, não se tem nenhum efeito terapêutico, né? Então, a PUVA, ela funciona medicamento mais a luz. Então, todos esses medicamentos que eu mencionei, oxoralen, trisoralen, 8-MOP, visticromin, mama-cadela, eles não... Se você fizer esse medicamento e for dormir, ficar num quarto fechado, se você usar roupa... você tem um vestido na perna e você usa um jeans o dia inteiro, não tem efeito, porque ele não tem um efeito por si só. Ele precisa da radiação para ativar a reação que ele vai desencadear. Então, a radiação ultravioleta A sempre é associada a um medicamento. Qual o problema, né, que nós vemos? Assim, por que nós não usamos muito essa modalidade de tratamento? Justamente porque esses medicamentos fotossensibilizantes, eles têm alguns efeitos colaterais. Então, quando eles são ingeridos, eles podem alterar toda a pele, todo o corpo, né? Então, mesmo o olho, né, pode ser afetado, porque o olho vai ficar mais sensível. Então, a exposição à radiação, né, à luz do dia,
pode promover danos oculares quando a pessoa toma esse medicamento e não faz uma proteção ocular adequada. Então, o adequado é quando a pessoa ingere um psoraleno, que ela use óculos escuros durante todo o dia, né, com proteção assim bem adequada, e assim o que é recomendado é que o que tenha vedação completa, que não passe nada de radiação, assim, é uma proteção assim super escambrosa, assim. Mas de qualquer forma, assim, mesmo que não seja essa proteção super vedando totalmente, mas tem que usar um óculos escuro, que é uma coisa meio chata de ficar usando ao longo do dia todo. Então, tem essa questão ocular, né, que pode ocasionar. Toda a pele fica mais sensível, então vai causar mais envelhecimento da pele, um escurecimento da pele, mesmo nas áreas não afetadas. Outro dano que ele pode ocasionar é no estômago, então, assim, esse medicamento, às vezes algumas pessoas sentem uma certa intolerância gástrica, né, quando tomam, então sente um mal-estar no estômago quando utilizam esses medicamentos. E também no fígado, né? Esses medicamentos eles podem alterar o fígado. Eles não são super hepatotóxicos, o que seria assim, a possibilidade de ocasionar dano não é tão significativa, mas eles podem sim. Então, o indicado é fazer exames prévios ao início do tratamento e durante o tratamento fazer essa avaliação, especialmente do fígado, periodicamente, devido à possibilidade de dano, né, no fígado. Então, quando é pulva oral, né, tem esse monte de contraindicação aí, esses danos que podem ocorrer. E quando é utilizado de forma tópica, né, então a pessoa passa o remédio, espera um tempo e expõe ao sol. É assim que ele deve ser feito, né? Então, o que ocorre dessa forma é que é muito difícil passar o medicamento somente dentro da mancha, sem que haja um acometimento assim, do medicamento nas bordas. Sempre acaba pegando um pouquinho na borda. E aí o que ocasiona é um escurecimento bem acentuado das bordas da mancha. Então a pessoa fica com a pele normal, um super escurecimento das bordas da mancha e a mancha de vitiligo no centro. Então acaba deixando um aspecto assim muito manchado, né, da pele. Então, tem esse aspecto, além do grande risco de ocasionar queimadura, porque o tempo de exposição ao sol tem que ser muito mínimo, assim, então às vezes é 1 minuto, 2 minutos, é pouquinho. Depois da exposição, a pessoa precisa lavar bem a região, retirar todo o medicamento, passar protetor solar, de preferência não expor nem mesmo com protetor solar, porque fica realmente muito sensível. Então, o PUVA não é uma modalidade que nós utilizamos na nossa prática. Funciona? Ele é eficaz? Funciona. Tem efeito terapêutico. Então, ajuda na pigmentação? Ajuda, mas não é a nossa principal modalidade de fototerapia, né, Paulo? Exatamente. Nós preferimos muito mais ultravioleta B. Então, vamos lá. Por que não é uma das modalidades que nós usamos? Se nós pegarmos um paciente, examinarmos adequadamente, determinarmos as áreas que têm capacidade de melhora, tamanho da mancha, localização da mancha, avaliarmos adequadamente, como sempre é feito, nós vamos ver e tratarmos adequadamente todos os tratamentos que são indicados para aquela área, para aquela mancha, vão ter resultado muito semelhante. O PUVA-Sol não tem um resultado superior a outros tratamentos. Então, você acaba tendo um custo na qualidade de vida muito grande para não usar um tratamento superior. E, então, não tem justificativa, além de colocar o olho, a visão em risco, o fígado, fazer a pessoa passar mal. Né? Se a gente estivesse falando de um tratamento, nossa, esse tratamento é incrível, resolve e tal, não, calma aí, vamos fazer aqui com todo cuidado, mas não é. Então, a taxa de repigmentação é igual aos tratamentos, a taxa de despigmentação é igual, é tudo igual. Então, a outros tratamentos. Então, não tem por que a pessoa sofrer no tratamento. Né? E o UVB? Como que é feito o UVB? O UVB pode ser feito de duas formas principais. Uma seria a luz do sol natural, entre 10 e 14 horas, enquanto mais próximo do meio-dia, melhor. Ou através de aparelhos de fototerapia, que vão entrar fototerapia portátil, fototerapia
em cabine e laser de UVB. Em termos de eficácia, todos são muito semelhantes. Tá? Se a pessoa consegue pegar sol direito, geralmente já vai resolver o problema dela. Tá? Tem gente que não vai resolver só com sol, e aí passa a ser importante fazer o UVB. Quando eu indico para pegar o sol, eu peço para pegar todo dia, na hora do almoço, e o tempo de sol vai depender de onde a pessoa mora. Uma coisa é o sol para quem mora, por exemplo, em Curitiba, e outra coisa é o sol para quem mora em Fortaleza, para quem mora em Manaus, para quem mora em São Paulo e para quem mora no Rio. O sol é diferente, então o tempo de exposição é diferente. Tá? E ele tem que ser feito, o ideal, quando se faz fototerapia, é que seja pelo menos 3 vezes por semana. Né? Então, o ideal é fazer dia sim, dia não. E então, isso vai depender, como vai ser feito, vai depender da disponibilidade da pessoa, de onde a pessoa mora, alguns fatores da extensão que tem, da localização, tamanho de manchas, tudo vai definir qual tipo de modalidade vai ser feita. Né? Então, como eu já levantei a bola aqui, nós temos várias modalidades, né, Patrícia? Exatamente. Então, é isso que o Paulo estava falando. Então, essa diferença, né, entre o UVA e o UVB é bem interessante. Então, é isso. Assim, a principal diferença que a gente vê, né, entre o UVA e o UVB é essa necessidade de um medicamento associado ao UVA e a falta de necessidade, né, a não necessidade de um medicamento para fazer o UVB. Então, o medicamento não é necessário para que o UVB funcione. Então, isso torna ele muito mais a nossa primeira opção e tem se tornado a primeira opção mundial. Assim, as cabines, na verdade, de fototerapia de UVA estão sendo cada vez mais substituídas pelas de UVB, né? Geralmente, assim, já não é mais uma primeira escolha, o UVA. E tem a questão até do custo, né? Que eu não mencionei, mas uma das desvantagens de se fazer PUVA é a necessidade de comprar um medicamento, né? Que vai ter um custo e não é um custo baixo, não. Então, o UVB você dispensa a necessidade de uso do medicamento. Né? Então, às vezes a pessoa usa PUVA, por exemplo, usa um medicamento mais o sol. É melhor fazer sem, né? Sem o medicamento, só adequar os horários. E às vezes o custo de um medicamento acaba sendo o custo da parcela do aparelho de fototerapia que a pessoa pode comprar e fazer em casa. Então, não é um medicamento barato, de fato, assim, tem que ser usado várias vezes. Então, essa é uma diferença básica assim, da UVA para o UVB. E tem várias modalidades, mesmo como o Paulo mencionou. A fototerapia ela pode ser feita em cabines, pode ser feita com laser, com aparelhos portáteis ou com o sol. O que diferencia assim, uma da outra é muito assim, o tempo, né, que vai expor, mas também a dinâmica do dia a dia, né? Então, uma coisa que eu sempre faço, assim, eu me coloco sempre muito no lugar do paciente, né? Então, para você, então, uma das formas que se tem, né, de fototerapia é a fototerapia em cabine. Então, existe uma modalidade que é uma cabine que você vai para uma clínica, né, e eles têm essa cabine de fototerapia, então, UVA ou UVB, né? Mas, então, assim, nossa preferência sempre é UVB, mas o paciente vai para uma clínica e vai fazer essa exposição à luz na cabine. Qual é a vantagem dessa cabine? É uma cabine que vai envolver todo o paciente por luz. Ela tem luz assim 360 graus. O paciente fica rodeado por luzes, né? Então as luzes estão à volta de todo o paciente. Quando é que ela vai ser útil? Ela é útil para um paciente, por exemplo, que tem um vitiligo bem extenso e que não tem possibilidade, por exemplo, de fazer sol, né? A gente usa muito o sol, né, como uma modalidade. E a cabine, então, seria mais indicado para um paciente que tem realmente um vitiligo muito extenso, né? Porque você vai tratar uma manchinha pequenininha numa cabine que faz 360 graus em você de luz, nenhuma necessidade. Você está expondo uma área que não tem nenhuma necessidade de ser exposta. Além dessa exposição, né, no corpo todo, tem a questão da dinâmica, né, do processo, da logística da coisa, né? Então, assim, você sair de casa
3 vezes na semana para ir para uma clínica fazer uma fototerapia em cabine é algo que quebra bastante a rotina. A pessoa precisa ter bastante disponibilidade de tempo, né? Porque quem trabalha sabe que é difícil você sair do teu trabalho 3 vezes na semana para fazer uma fototerapia em cabine. Então você tem que sair. Quem mora nos grandes centros, né? Tem que atravessar a cidade, às vezes perde um turno inteiro só para fazer uma sessão de fototerapia de 1, 2 minutos. As pessoas ficam até revoltadas, né? As pessoas ficam revoltadas porque, nossa, mas eu andei meia hora para fazer 1 minuto. Bom, ainda bem que foi só 1 minuto, foi rapidinho, né? O pior seria se ele mais meia hora fazendo a fototerapia. Então, é até uma vantagem ser 1 minuto, mas as pessoas ficam até revoltadas, né? Porque o trabalho é tanto, e aí a impressão é de que é tão pouquinho, né? 1 minuto. Mas, assim, a fototerapia em cabine, ela tem a sua utilidade, ela tem a sua indicação, né? Mas ela tem essa desvantagem. O custo, que acaba sendo alto, né? Uma sessão de fototerapia, você imagina que uma sessão de fototerapia fazendo 3 vezes na semana, que é o ideal, assim, o padrão ouro, seria, assim, fazer 3 sessões na semana. 2 vezes é bom, né? 3 vezes é ótimo. Uma vez é insuficiente. Então, muitas pessoas também fazem fototerapia, sei que pessoas que moram muito longe de centros de fototerapia, e acabam se deslocando para outra cidade, e aí, em função dessa dificuldade, acabam fazendo uma sessão por semana, uma sessão a cada 15 dias, uma sessão por mês. Isso, de fato, não é considerado satisfatório, não vai ser uma dose satisfatória como tratamento. É melhor nem fazer. É melhor encontrar uma outra forma que você possa fazer em casa, que você não precise viajar, que você não precisa fazer, do que viajar para uma cabine. Não justifica. Então, mesmo para um paciente que tem um vitiligo muito extenso, não justifica ter que viajar para fazer uma fototerapia em cabine. A gente pode encontrar outras modalidades que o paciente vai fazendo aos poucos, mas que vai melhorando de uma forma mais simples, porque a gente não precisa mudar tanto a rotina das pessoas, né? Então, a fototerapia em cabine, ela vai ter a sua indicação, mas não é uma modalidade também que nós utilizamos muito, né, Paulo? Exatamente. Poucos pacientes, na verdade, vão ter uma indicação clara de fototerapia em cabine, né? A maioria não vai ter uma indicação clara. E grande parte dos que têm indicação de fototerapia em cabine, se eles, diria que, sei lá, 70%, 80% deles se consegue pegar sol adequadamente, passa o remédio direito, já vai resolver a grande parte da extensão. E aí começam a ficar manchas menores, né? Outra modalidade de fototerapia, isso vai ser sempre muito falado, muito comentado e tal, porque a gente sempre fica muito ligado em tecnologia, é o laser. Qual que é a diferença do laser de ultravioleta B para o ultravioleta B tradicional, seja sol, seja fototerapia portátil em cabine? Por exemplo, você quer receber 100 milijoules de radiação naquela mancha. O laser vai te liberar aquilo em 1, 2 segundos. O aparelho de fototerapia vai te liberar aquilo em 30 segundos. E qual que é a diferença disso no resultado? Nenhuma. A pele não interpreta de forma diferente o tempo em que aquela energia chegou. Ela interpreta a quantidade de energia que chegou. Tá? É isso que vai fazer diferença na pele. Então, para recuperar ou não a cor. Então, o laser, ele é um aparelho geralmente muito caro, que vai dar um alto custo, tanto de compra, ou aluguel e manutenção para o médico, e, obviamente, isso vai ser repassado para o paciente. Não tem como ele comprar um aparelho de 150 mil dólares e gastar mais 5 mil dólares mês, e ocupar mais uma sala, e pagar mais luz, mais um funcionário, mais não sei o que lá. Isso sai de graça para o paciente. O custo alguém vai ter que bancar esse custo, né? E esse custo sempre vai bancar, no final, é o paciente. E o que eu vi, alguns anos atrás, chegou um aparelho de laser aqui no Brasil, e eu trabalhei bastante com ele no Rio de Janeiro, Patrícia também trabalhou com ele. E qual foi a visualização? Nós fazíamos geralmente uma vez por semana, porque quem trouxe o laser falou, não, uma vez por mês já ajuda muito. Todo mundo faz só uma vez por semana e tal, e ele alugava, e as pessoas usavam uma vez por semana, resultado. Muito pobre o resultado,
né? Ah, porque ele, como a luz vem com muita intensidade, a taxa de recidiva diminui muito, recidiva igualzinho, tá? Então, eu não vi. Quando você está começando a fazer uma especialização, quando eu e a Patrícia estávamos começando a fazer vitiligo, tudo que chega você fica muito empolgada, né? Olha, chegou um medicamento novo, olha, chegou aquilo. Agora o medicamento vem, o laser vem, tem outro laser chegando ao Brasil agora. E assim, para me convencer de que aquilo funciona, não é que eu não vá testar se eu tiver oportunidade, não vou lá ver, óbvio que a gente está aberto para isso. Mas assim, não é mais como era quando a gente estava começando, que tudo te empolga muito. Eu já vi tanta coisa acontecer e chegar e sair, chega e sai, chega e sai, chega e sai, porque não funcionam adequadamente, né? Então, o laser para o vitiligo é mais essa história. Ah, não, mas eu quero fazer o laser. Beleza. Como é que se faz o laser de fototerapia? O correto é igual à fototerapia tradicional. 3 vezes por semana é o ideal. 2 vezes por semana tá bom. 1 vez por semana ou menos é insuficiente. Tá? Então, não vai ter um resultado melhor ou pior porque fez o laser. Então, é um custo que não tem justificativa, nem para o médico, nem para o paciente. Tá? E vamos falar de uma paixão da Patrícia agora. Essa até vou falar da paixão da Patrícia, que é a fototerapia portátil. Realmente sou apaixonada. É uma das minhas paixões, né? É uma delas. Você vai falar depois sobre a minha primeira paixão. Mas sobre o laser, só para complementar, né? Então é exatamente isso que o Paulo falou. É um alto custo, né? Você vai pagar muito caro por uma sessão e a pele não sabe de onde está vindo a radiação. A pele sabe assim, chegou o UVB. De onde veio essa UVB? Veio do sol, veio do aparelho portátil, veio da cabine, veio do laser. A pele não sabe, ela simplesmente sabe que chegou o UVB. É exatamente isso que ele falou. O que vai diferenciar? O laser foi assim, 1 segundo, pô, entregou 100 milijoules. A fototerapia, 1 minuto, entregou esses milijoules. O sol, 10, 15 minutos, entregou os 100 milijoules. Então, o que vai diferenciar de uma modalidade para outra é o tempo de entrega da energia. Né? O tempo de entrega da energia não vai mudar o resultado, né? O desfecho vai ser o mesmo, então não vai mudar o resultado. Então a questão toda é o que é mais fácil para você, né? O que é mais em conta, o que é mais fácil. Então a gente sempre procura entender, né, para o paciente o que é o melhor benefício. Às vezes um tratamento pode parecer assim super, né? É tecnologia, é laser, mas não é bem assim. É importante entender o princípio, o fundamento, né, do tratamento para entender o que realmente vale a pena ou não fazer, né? Então, o laser realmente parece super, mas na prática não nos convence, né? Até porque é difícil de manter, né? Às vezes, quando você pensa num tratamento de 1 mês, vou pagar R$ 400 uma sessão de laser. 1 mês, tá, vou conseguir pagar 1 mês. Vai pagar 1 mês, paga 2, paga 3, paga 6 meses, paga 1 ano, e aí fica bem pesado, né? Então, acaba sendo realmente um custo que não sustenta e a pessoa não consegue manter por muito tempo e aí o resultado não vem, porque outra problema do vitiligo em si, seja qual for, ele é muito isso. Paciência, persistência, disciplina e tempo. Não é 1 mês, é 1, é 2. Começou o resultado. 3, olha só, tá melhorando mais ainda. 4, tá melhorando mais ainda. Então, assim, é o tempo, né? Fazer só 1 mês, às vezes não vai ter muito resultado. Né? Então, uma das minhas paixões, né, de fato, é o aparelho de fototerapia portátil. Nós indicamos muito esse aparelho pela facilidade que tem, pelo benefício, né, o resultado é realmente muito bom. Então, a facilidade, o custo-benefício dele vale muito mais a pena, né, assim, em termos de custo de tratamento. Eu já fiz o cálculo, né, esse dia estava fazendo o cálculo. Você dividindo o custo do aparelho por semana, por vezes que você faz, você vai pagar quanto só para sair de casa e chegar na clínica? Tá, você pagou R$ 25 para chegar na clínica. Bom, pagou a prestação do aparelho por sessão. Então, assim,
com um pouco você consegue comprar o aparelho que vai te dar um tratamento muito prático e fácil de ser feito. Então, como é que é esse aparelho de fototerapia portátil? Ele é a mesma luz que tem nas cabines de fototerapia. Então, ao invés de você manter uma cabine 360 graus, você tem um aparelhinho que cabe na palma da sua mão e você tem um tratamento na palma da sua mão. Como eu brinquei uma vez com a paciente, esse é o sol artificial, né? Você tem um sol artificial. Então, você tem uma radiação que está presente no sol, mas você tem ela só pura, só o UVB, só aquilo que nos interessa de fato, né? Então, existem aparelhos, vários aparelhos no mercado, né? Eles são aparelhos, geralmente, sim, não tem uma área muito grande, né? Mas basicamente uma área mais ou menos do tamanho de uma palma da mão, de uma mão, mais ou menos, a área de exposição de luz, né? Que ele vai ter mais ou menos essa. E esse aparelho, geralmente, ele é feito assim, muito próximo da pele, então as manchas são expostas a essa radiação de uma forma muito próxima, e um tempo que a gente inicia muito, pouco tempo, né? Um tempo mínimo de 30 segundos é o tempo geralmente recomendado, né? Dependendo do aparelho, mas em geral é esse tempo inicial. E para o vitiligo, né? Que varia para outras doenças de pele, mas geralmente é iniciado com 30 segundos. Pode ser feito em qualquer área do corpo. Alguém perguntou aqui, área dos olhos, pode fazer? Pode. É uma área bem segura de fazer. A única questão é fechar os olhos. Essa radiação ela não consegue passar através da pele e atingir o olho, até porque ela é uma radiação muito superficial, como eu mencionei anteriormente, né? O UVB é bem superficial, ele vai atingir a pele lá, bem na superfície, ele não vai passar até o olho e causar um dano. Então, pode sim ser feito na área dos olhos. Radiação ultravioleta B é bastante seguro. Alguém perguntou, pode fazer na amamentação? Super. É o melhor tratamento para gestação e amamentação é a fototerapia. Né? Assim, não vai ter risco nenhum para gestação, não vai ter nada no leite que vai ser passado para o bebê. Então, é o melhor tratamento para gestação e para amamentação é a fototerapia. A fototerapia né, portátil, então você pode usar de forma bem localizada, essa é uma vantagem que se tem, né, da fototerapia portátil, de forma bem localizada, então você evita a exposição das outras áreas, né? Então mais uma vantagem, você consegue fazer apenas nas manchas. Então mais uma dúvida que surgiu foi do sol, né, Juliana, acho que foi que falou que estava pegando sol e aí o sol às vezes deixa umas manchinhas, né, que é leucodermia gutata, que são manchinhas brancas. Então, quando você expõe toda a sua pele, você tem o risco de desenvolver algumas manchas, né, da pele como a leucodermia gutata. Com o aparelho portátil, você consegue expor somente as manchas, você consegue fazer bem mais localizada aquela radiação, somente na área que a gente realmente precisa expor. E pode ser feito em qualquer área do corpo, com bastante segurança. Tá? Então, é uma vantagem do custo, é uma vantagem de você poder fazer localizado, é uma vantagem que pode ser feita em criança, então é muito comum, né? Hoje eu atendi uma criança e a gente estava falando, pode fazer o sol? Pode. Só que às vezes você pegar uma criança, botar ela no sol, ficar lá com o rosto exposto ao sol, assim, é muita dificuldade. A criança não tem entendimento de ficar lá 10 minutos, é uma eternidade para uma criança, né? 10 minutos parado com o rosto assim, ou se tem uma mancha na axila, 10 minutos com o braço erguido pegando a axila, é uma eternidade. Então, às vezes no início a criança até vai, curtição, você acha uma atividade para fazer no sol, a criança vai, porém, depois vira uma luta, né? É uma guerra. Ninguém consegue prender aquela criança no sol. Então, a fototerapia portátil para criança eu acho excelente, assim, apesar de eu gostar muito do sol, de eu amar o sol, a fototerapia portátil tem essa vantagem, né, de que pode ser feita em criança de uma forma segura e você consegue manter a regularidade do tratamento. Então, além disso, outra vantagem é que independe de condições climáticas, né? O sol, por exemplo, que é um dos meus amores, né, que eu amo, depende muito de ter sol ou não, né? Então, por exemplo, estou em Brasília hoje, tem épocas de chuva aqui em Brasília que fica meses sem a pessoa conseguir fazer a exposição. Né? Então, o aparelho vai te dar essa garantia de que você vai fazendo sempre que você precisar, independente da condição climática. Você pode fazer na hora que você quiser, se quiser fazer de madrugada, acordar mais cedo e fazer no final do dia, fazer assistindo televisão, falando com alguém no telefone, você pode fazer assim de uma forma muito prática esse aparelho de fototerapia. Então, ele dá uma vantagem muito grande, né? A fototerapia, um dos efeitos dela na pele, inclusive,
Aqui eu não mencionei muito, né, dos efeitos reais assim da radiação na pele, mas um dos efeitos, inclusive, é imunossuprimir, né? Então, assim, no vitiligo você tem às vezes o ataque, né, das células de defesa destruindo as células de pigmentação, né, lá na epiderme, e a fototerapia consegue atingir essas células de defesa e acalma as células de defesa. Então, ela faz com que o vitiligo estabilize. Então, a fototerapia acaba ajudando, claro, cabine, né, mais, porque você faz um corpo todo, mas mesmo localizada, ela tem essa propriedade de ajudar a estabilizar quando o vitiligo está piorando. E o tempo, né, então, que eu mencionei é inicialmente 30 segundos, e nós vamos aumentando o tempo gradualmente. Né? Geralmente é feito dias alternados, né? Geralmente faz dia sim, dia não, mas pode ser feito em algumas áreas, às vezes, eventualmente, mais vezes, assim, durante a semana, mas em geral é feito dias alternados e um tempo que vai aumentando gradualmente. Então, alguém perguntou aqui sobre o tempo de fototerapia, né? E perguntou também quanto tempo de fototerapia. Então, e mesmo no aparelho portátil, vou mencionar agora mais especificamente, né? A gente começa com 30 segundos e nós atingimos a dose de radiação ideal quando a pele fica levemente rosada 12 horas depois. Então, quando a pele fica levemente rosada 12 horas depois, quer dizer que você atingiu o tempo necessário terapêutico, né? Então, por exemplo, você ficou 30 segundos, você observou aquela mancha, e na mancha você vê um leve rosado, 12 horas depois. Quer dizer que você atingiu a dose terapêutica. Áreas diferentes do corpo têm sensibilidades diferentes. Então, alguém também mencionou aqui que estava fazendo um determinado tempo e não estava conseguindo ficar levemente rosado. Há 2, 3 minutos não está ficando rosado. Aumenta, aumenta, aumenta. A gente vai aumentando o tempo até chegar no leve rosado. Algumas áreas são bem resistentes. Acho que a pessoa mencionou, inclusive, nas mãos. A mão é uma área bem resistente à fototerapia. Você faz 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Às vezes está 5 minutos na mão e está 30 segundos na pálpebra. Né? Então, tem áreas diferentes. A gente vai fazendo tempos diferentes de acordo com a dose terapêutica para cada área. Então, isso é interessante também, que individualiza o tratamento. Então, às vezes, uma dose terapêutica é do olho, a outra dose terapêutica é para a mão, a outra dose terapêutica é para o cotovelo, e na máquina, no aparelho de fototerapia na cabine, você vai ficar, uma área vai mudar. Então, se a pálpebra ficar rosada com 30 segundos e acabou. O resto, que se adeque. Então, algumas áreas, às vezes, acabam não tendo uma dose terapêutica, né? Então, o aparelho portátil te dá essa versatilidade, né? De individualizar as áreas, de fazer mais localizado, de ter um custo-benefício muito bom, assim, vale muito a pena. Então, acho que é isso, né, Paulo? O que mais de vantagem você vê no aparelho? Nossa, eu acho o aparelho maravilhoso, eu adoro. Preço, facilidade, tudo. Ele é, assim, excelente. E para algumas áreas especificamente, ele facilita muito o tratamento, porque mesmo às vezes quem consegue pegar sol, não consegue pegar sol em algumas áreas. Então ele vai trabalhar essas áreas que você não consegue explorar o sol, né? Então, assim, eu acho o aparelho sensacional, adoro. É, exatamente, porque E, às vezes a pessoa consegue ao meio-dia pegar sol no rosto, tá no trabalho, vai almoçar, fica lá no sol, pega um pouquinho, mas a axila, né, que vai ficar lá com o braço erguido, ou região genital, que a pessoa às vezes tem na região genital, né? Então, quem é que é muito mais difícil, você precisa ter um local com muita privacidade para poder fazer a exposição solar em algumas áreas do corpo. E a gente sabe que justamente essas áreas como axilas, quadril, região genital, às vezes não melhoram justamente pela falta da exposição, né, à radiação. E algumas vezes até atendi, acabei de atender uma paciente essa daqui, ela trabalha, ela consegue pegar bastante sol, o braço dela aqui estava cheio de manchas, a gente fechou o braço inteiro, a mão tinha muita mancha, conseguiu melhorar muito, mas a perna dela, ela trabalha de calça jeans e tênis, então ela não consegue pegar sol nessa área, então a perna dela, sim, sem resposta. Ela até abandonou o tratamento lá, porque eu achei que precisasse do remédio e do sol. Mas não, o remédio sol já vai ter um efeito, mas o sol ele é essencial, assim, né, Paulo? Fototerapia, sol, enfim. o sol é uma forma natural, gratuita, é, de fototerapia. Tá lá, tá disponível para todo mundo que mora em áreas de sol. Eu estou agora em São Paulo. São Paulo, semana passada estava chovendo, hoje está chovendo. Então, São Paulo, nessa época, por exemplo, fica muito difícil fazer fototerapia, né? Pegar o sol.
adoro o sol. Então, nós sempre tentamos facilitar ao máximo o tratamento para as pessoas. Isso passa a ser uma coisa muito importante. Então, quando vocês vêm aqui à clínica e recebem a prescrição, aí está lá escrito remédio tal, segunda e terça. Isso não é à toa. Isso, foi de tanto ouvir perguntas, questionamentos e tal, para a gente decidir que seria o melhor. Que vai usar, sei lá, do remédio de segunda a sexta, vai descansar sábado e domingo. A gente vai tentando, vai se preparando para deixar tudo mais fácil. E o sol, a princípio, para quem mora em área de sol e consegue ter privacidade, é um método simples e barato de fazer fototerapia, que faz muita diferença, né? Então, quando a pessoa tem essa condição, e agora nesse período de muita gente trabalhando de casa, facilitou, quando se pega sol, o ideal é você expor todas as áreas que tem. Então, vamos supor que pega uma pessoa que tem um vitiligo mais extenso, que tem várias áreas, eu peço para deitar lá, perna aberta, expor o braço, axila, frente, depois deitar de lado para pegar na lateral do corpo, pegar no quadril, lateral das coxas, das pernas, deita de um lado, deita do outro, e depois deita de costas, para pegar em toda a área, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora em Fortaleza, Manaus, Belém, 2, 3 minutinhos de cada lado, vai dar, sei lá, 10, 12 minutos o total de tempo, já conseguiu pegar tudo. Então, às vezes, para essa pessoa não é uma coisa tão complexa. Se eu já saio e venho para uma área como São Paulo, que eu mando pegar 15, 20 minutos, já foi para 1 hora e meia de sol. Então, já fica mais difícil. Então, a gente vai tentando adaptar. Mas o sol, ele é ótimo, né? E, às vezes, você vai ter pacientes que ainda são mais resistentes. Então, uma coisa que nós sempre lemos enquanto estudamos fototerapia é ou faz sol ou faz fototerapia. E uma coisa que nós vamos observar é que quem usa, que na teoria se fala muito isso. Por quê? Quando você pega sol, a pele vai se proteger daquela radiação solar ficando mais espessa. E isso dificulta a penetração da luz pela lâmpada. Mas o que nós vimos na prática? Quando você associa fototerapia e sol, o efeito terapêutico é melhor ainda. Então, muitas vezes, nós usamos associado, né? Um dia faz luz, outro dia faz o sol. E isso dá um efeito melhor ainda. Então, o tratamento com fototerapia, independente do método, ele é fundamental, faz total diferença no resultado. Vamos sempre tentar um método mais simples para a pessoa, mais barato, sempre tentar facilitar a vida do paciente. Isso assim, é fundamental. E nem sempre vai ser possível, às vezes a pessoa não tem aquela condição, seria o ideal, né? Mas sempre tentar fazer a fototerapia associada, porque faz total diferença no resultado. Quando falo de fototerapia, desde o sol até o VB em cabine, o que você pensar de método com luz, né? E outra coisa importante, teve uma pergunta, é que quando você faz sol e luz, você não tem um tempo limite do uso. A Patrícia falou isso só para frisar. O teu objetivo é que 12 horas depois fique levemente rosado. Então, uma das perguntas mais frequentes, uma das que nos mandaram foi isso. Estou fazendo com 40 segundos e não está ficando rosado. Não tem problema. Passa para 50. Não ficou rosado? Passa para 1 minuto. Não ficou rosado? Vai para 1 minuto e 10. Vai subindo, tá? Até ficar levemente rosado 12 horas depois. Exatamente. Independente do sol ou fototerapia, essa é a conduta. Também, por outro lado, não é para ficar no sol ou na fototerapia até queimar, né? Hoje eu atendi uma paciente também bem danadinha, que fez a fototerapia e fez uma vez na semana, ela já precisava fazer logo 5 minutos, daí já compensa a semana inteira. Você olha, já feito 5 vezes de 1 minuto a 5 minutos uma vez na semana. Então, assim, às vezes fazer demais queima.
A luz é forte, tem que respeitar. Então, quanto tempo? Uma hora sai aonde? Quanto tempo? O tempo é sempre esse. Começa com 5, com 10 minutos, vai aumentando quando é sol, quando é a luz é mais de leve. E assim, uma das coisas também é sempre essa, assim, as pessoas acham que quando a gente usa o UVB especialmente, quando a gente usa o sol também, esse tipo de radiação que nós usamos, elas não dependem dos medicamentos. Então, assim, às vezes a pessoa para de usar um medicamento, segue o sol. Parei de tomar um medicamento oral, segue o sol? Segue o sol. Parei de usar um medicamento tópico, segue o sol? Segue o sol. E não tem que passar o remédio para ir no sol, muito pelo contrário, a pele limpa de preferência. E outra coisa, quando é utilizado o sol, a gente pode proteger a região que não tem necessidade. Por exemplo, você só tem uma mancha no meio da perna. Pode cobrir o restante, passar um protetor solar no restante. A mancha é importante que fique. Então, sem passar o medicamento logo antes, o remédio pode ser passado logo em seguida ou algumas horas antes. Os medicamentos que nós usamos não são fotossensibilizantes, então eles não vão deixar a pele mais sensível ao sol. Então, se você passar logo antes, você não tem a necessidade de tirar. E outra questão importante também é que é importante ter um acompanhamento médico para fazer. A gente fala muito aqui, a gente dá muitas dicas, muitas pessoas pegam as dicas e já vão fazendo, que é ótimo, muita gente já vai melhorando, muita gente agradecendo, né, pelas lives aqui mesmo hoje, né, muita gente que tem falado o quanto as lives têm sido importantes nesse período, e com certeza a gente sabe que ajuda, mas às vezes você está tendo uma melhora boa só com o sol, imagina com o sol e os medicamentos. Então, a melhora ó, vai para outro patamar, assim, você vai ter uma melhora muito mais significativa. Então, a fototerapia é um excelente tratamento, mas quando é associada a outros tratamentos, tem uma eficácia muito superior. Por quê? Porque você soma resultados. Você está fazendo uma forma de luz, uma forma de creme, uma forma de comprimido. Então você está somando o resultado, vai ser muito superior. E isso é importante por quê? Porque daí você precisa usar menos tempo cada um dos tratamentos que você usou. Por exemplo, se você estava usando um corticoide tópico e vai fazer a luz, vai melhorar mais rápido. Então você vai usar menos corticoide tópico e menos luz, porque você melhorou mais rápido. Então, associar tratamentos faz com que seja mais rápido e você diminua o tempo de um tratamento específico. Então, isso é bem importante. Então, faça com acompanhamento, não sai comprando a luz, sabe? Às vezes, atalho pode demorar muito mais para chegar no teu objetivo, né? Porque você vai num atalho não deu certo, vai para o outro não deu certo. Então, assim, vai pelo caminho certo, né? Então, assim, siga com um acompanhamento. É bom ter um médico que possa te orientar mesmo sobre o sol, mesmo sobre... A gente dá um monte de dica aqui, mas, assim, é importante ter alguém que você possa contar e que possa te indicar, né, a melhor forma de fazer o tratamento. Eu não queria Né? falar nada, mas chegamos no final. Chegamos no final. Posso mostrar só uns 2, 3 resultados aqui de... Pode, lógico. Então, só para a gente finalizar, né? A gente falou tanta coisa, nossa, a gente passou um monte de informação, tem muita coisa que eu quero falar mais. Eu acho que a gente vai fazer outra de fototerapia semana que vem. Eu acho que fototerapia 2, eu também acho. Acho que para responder mais dúvidas sobre Responder as fototerapia. perguntas que nós não respondemos hoje e explicar melhor como fazer isso. Porque está cheio de perguntas aqui e a gente não respondeu nada. A gente tinha tanto conteúdo para passar. Uma coisa que falaram aqui sobre fototerapia envelhece a pele. Mesmo não usando medicamento, a fototerapia que envelhece mais a pele é a que usa medicamento, porque a que usa medicamento usa UVA. UVA é uma radiação que vai mais profundamente na pele, então ela muda mais a estrutura de colágeno e acaba fazendo um envelhecimento muito mais do que o UVB. Então o aparelho que a gente usa é de UVB, então não envelhece tanto quanto o UVA, né? Então o envelhecimento é sempre mais de UVA. Tá? Então, eu vou tentar, só para vocês entenderem o que é, ver se eu consigo. Ai, não estou conseguindo virar minha câmera. Vamos deixar os resultados para a semana que vem, então, para ficar mais enriquecedor. Semana que vem com resultados. Com resultados. Então, semana que vem, vamos fazer, então, tá combinado já o tema da segunda live, fototerapia. Perguntas e respostas. Perguntas, respostas e resultados. Está marcado, combinado.
Certo? Então, gente, ó, mande suas dúvidas sobre fototerapia. A gente ficou algumas dúvidas que nós recebemos já da semana passada, quer dizer, dessa semana, Da e vamos semana, então acumular eu para a vou semana que responder na vem. semana que vem. Então, vai ser sobre fototerapia temas aí. Para você que quer saber sobre agendamento da consulta na Clínica de Vitiligo, você pode acessar o nosso site, que é o clinicadevitiligo.com.br. Tem todos os nossos endereços, nossas unidades. O telefone é uma central única, que fica no Rio de Janeiro, onde é a sede da clínica. Então, o DDD, por isso, é 21 do nosso WhatsApp. Você pode agendar através do nosso WhatsApp. Nós temos uma demanda gigante de pessoas querendo informações, então o WhatsApp às vezes fica um pouco congestionado. Você pode ligar, também tem um número fixo, você pode ligar para pedir informações e agendar sua consulta de uma forma mais ágil. E estamos fazendo consulta online ainda e para sempre, para vários países, estados diferentes, para você que é do interior, que tem dificuldade de chegar ou que não quer se locomover num momento de pandemia, tem sido uma excelente forma de tratar o seu vitiligo. Então, comece já, comece logo, agende sua consulta conosco, será sempre um prazer recebê-los com o melhor tratamento de vitiligo do mundo. Gente, Né? muito obrigado. Boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado pela companhia. Obrigada a todos, boa noite, até semana que vem. Ah, o coração da live, marca a gente, que a gente adora, marca a gente no coração da live. Gente, super beijo, até semana Beijo que a vem. todos, ótima noite. Boa noite.